Olá, 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 olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só que bacana o fato de estarmos assim, nessa virtualidade, onde o nosso encontro pode acontecer a qualquer momento, no seu momento. Porque este sim, embora esteja nesse formato, em formato de vídeo, eu considero um encontro. Um bom encontro. E para quem me conhece, eu sou Drica Nunes. Para quem não me conhece, eu continuo sendo Drica Nunes, contadora de histórias, mediadora de leitura da cidade de São Paulo. E estou aqui gravando esse vídeo para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para você, para vocês todos, todas e todes, a convite do meu querido Amauri da companhia Checkmate, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde há muito tempo atrás eu tive a oportunidade de estar, de experienciar um encontro repleto de afeto, repleto de rodas, de gente boa, de muita história. E eu vou contar para vocês que esse nosso encontro, essa nossa presença virtual, mas ainda assim, todos e todas juntos e juntos e juntas, só foi possível graças a um projeto chamado Encontra Conto, Encontrão de Contação, realizado com recursos do edital PROAC Expresso, Lei Aldir Blanc, número 60/2020. Gratidão, gratidão, gratidão por esse convite. Meu coração assim tá repleto de alegria, de verdade mesmo. Mas antes de começar, eu preciso contar um segredo para vocês. Um segredo daqueles. Imagina vocês que mesmo depois de quase 2 anos trabalhando em casa, trabalhando nesta virtualidade, aprendendo a fazer, fazendo, gravando vídeos, participando de lives, eu ainda assim sinto a maior dificuldade com essa câmera. Eu sinto a maior falta da presença física, da troca de olhares, de afetos, dos abraços nos finais dos encontros, das rodas, das fotos. Ai, como isso dá saudade. Mas eu tenho certeza que muito em breve nós vamos poder realizar este meu sonho, que eu tenho certeza que é também de cada um de vocês. E eu queria falar para vocês também que, devido a esta dificuldade que eu tenho em estar sozinha gravando um vídeo, eu uso uma estratégia. E a minha estratégia é essa. Quando eu gravo um vídeo contando histórias, eu imagino que eu estou na frente de muita gente. Só gente boa e bonita. E essas pessoas me enchem de alegria e de energia, nutrem a minha alma. E assim eu consigo contar histórias, porque eu interajo com a câmera, eu brinco com esse meu público, com essa minha plateia imaginária, eu faço perguntas, a minha plateia me responde. Mas aí o Amauri me chamou não para contar histórias, ele me chamou para falar com vocês, conversar com vocês sobre mediação de leitura. E aí eu fiquei numa sinuca de bico. O que eu faço agora? Como é que eu vou falar sobre mediação de leitura se eu não tenho a presença da outra pessoa comigo? Se eu não posso utilizar livros por uma questão de direitos autorais? Porque esse vídeo é público? O que eu faço agora? E aí eu pensei e tive uma ideia. Pronto! Eu vou brincar de faz de conta. Vou brincar de faz de conta sim, vou brincar que nesse momento eu estou junto a cada um de vocês. E nós estamos num lugar bem bonito, repleto de natureza, sentadas lado a lado, ombro a ombro, sabe? E num círculo bem bonito,
Porque num círculo, numa roda, ninguém sabe mais do que o outro, ninguém é melhor do que o outro. Sabemos coisas diferentes, temos a nossa experiência de vida, as nossas sabências, e cada um tem a sua. E quando a gente começa a trocar essas sabências, essas experiências, ai, gente, acontece uma boniteza de alma. E nesse círculo, nessa roda, onde você também está, ao meu lado, nós temos sorrisos, olhares, afetos. Nós trocamos muitas histórias, cantigas, brincadeiras, indicações literárias e podemos sim ter o livro em mãos, apreciar os livros, admirar, conversar sobre eles. Então é assim que eu imagino essa que vai ser uma conversa, onde eu vou fazer perguntas, onde eu vou trazer respostas, onde eu vou ler algumas coisas para vocês também, porque fica muito estranho assim, não ouvir a voz, não ver os olhinhos brilhando de vocês e não ter essas perguntas realmente aqui. E para começar, eu acho que nada melhor do que uma história, não é verdade? Vocês gostam de ouvir histórias? Porque eu adoro contar e ouvir histórias. Dizem, e eu acredito, que nós somos feitos de histórias, como dizia Galiano, né? Somos todos feitos de histórias. Tudo é história. Tudo conta histórias o tempo todo. Contar histórias é como dar um presente. O coração da gente transborda em palavras e sai pela boca em forma de histórias. Certa noite, o mestre Nasruddin estava bem em frente à sua casa, debaixo da luz de um poste, agachado no chão, tateando cada cantinho daquele lugar. Quando passou por ali, um amigo que olhou Nasruddin naquela posição, naquela situação e foi logo perguntando: "O que acontece, Nasruddin? O que acontece, meu amigo? Você perdeu alguma coisa?" Nasruddin prontamente respondeu: "Oh, meu amigo, que bom que você chegou. Eu perdi sim. Eu perdi a minha chave. Você pode me ajudar a procurá-la debaixo da luz desse poste?" Ah, quem tem amigo tem tudo, não é, minha gente? O amigo, na mesma hora, se agachou ao lado de Nasruddin e juntos começaram a tatear cada cantinho daquela calçada, daquela rua. E o tempo passou. Passou por ali também um outro amigo, que vendo Nasruddin naquela situação, fez a mesma pergunta que o primeiro. Ao que Nasruddin deu a mesma resposta. E o rapaz, imediatamente, assim como o primeiro, agachou-se ao lado de Nasruddin e começou também a procurar a chave perdida de Nasruddin. E o tempo passou. Porque se tem uma coisa que passa nessa vida, minha gente, é o tempo. E o tempo passou e passou e passou, e aqueles rapazes já estavam angustiados, já estavam nervosos, já estavam cansados de tanto procurar a chave. Foi quando um deles olhou para Nasruddin e disse: "Como é possível, meu amigo? Como é possível? Nós já procuramos cada parte dessa calçada, dessa rua e não encontramos a chave. Nasruddin, você tem certeza que perdeu essa chave aqui? Será que não foi em outro lugar?" Ao que Nasruddin respondeu: "Na verdade, meu amigo, na verdade eu não perdi a chave aqui não. Eu perdi minha chave, ó, lá dentro da minha casa, mas como você está vendo, tá tão escuro lá que eu resolvi procurá-la aqui fora, debaixo da luz desse poste e na presença de bons amigos." E agora eu pergunto para você:
para você, para você, para você também você que tá aí atrás. Onde é que você está procurando a sua chave? Bom, daqui eu digo para vocês que eu espero, que eu desejo que vocês estejam buscando debaixo da luz de um poste ou num lugar bem iluminado e na presença de bons amigos. Eu achei uma chave. Eu não sei se essa chave abre todas as portas e todas as janelas, mas aqui a gente vai abrir essas portas e essas janelas da mediação de leitura. E esse é um convite. Procura as suas chaves também. Procura as suas leituras, as suas histórias, as suas possibilidades, mas sempre na presença de amigos e num lugar muito iluminado. E como vocês sabem, o mundo é feito de perguntas, não é, minha gente? E a natureza das perguntas muda tudo, absolutamente tudo. E eu vou começar assim. O que é o ato de mediar? Já pararam para pensar? O que é o ato de mediar? Pois eu vou colocar aqui na tela para vocês o que diz o dicionário. Ação ou efeito de mediar. Ação de auxiliar como intermediário entre indivíduos ou grupo de pessoas. Intervenção. Diz também assim: a etimologia é do latim mediator, mediador, de mediare, intervir, colocar-se entre duas partes, de médiums, meio. E alguns pensadores dizem assim: precisamos apenas dos livros, não precisamos carregar uma série de coisas. E essa simplicidade me parece essencial. Muitas vezes os mediadores querem fazer coisas muito sofisticadas e isso pode criar uma barreira. O que eu aprendi com as crianças pequenas é que o livro basta. Olha que bacana, vou ler de novo. O que eu aprendi com as crianças pequenas é que o livro basta. Não é necessário acrescentar nenhum tipo de animação. A simplicidade do encontro é muito importante, assim como o caráter informal das bibliotecas. Não temos que seguir regras, não necessitamos seguir nenhum esquema pré-estabelecido. O encontro e a vida em comum têm um caráter muito informal. Nós, mediadores, somos sensibilizados pela leitura e pela vida da criança que está ao nosso lado. Então, existe uma tensão. Somos duas sensibilidades que se encontram e se nutrem mutuamente. Esse é um pensamento de Geneviève Paté, bibliotecária, escritora e pesquisadora francesa. Vamos para um outro pensamento. Para mim, mediador são todos os que leem. Todos os que leem são mediadores, porque a literatura é companhia quando te recomendam, quando te orientam, quando te incitam, como fazem os jovens entre eles. Igual faz todo mundo com todo mundo. Vi faz 2 semanas o filme A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Não sabia que estava inspirado em uma novela de Brian Selnick. Só quando cheguei aqui é que vi o livro. Porém, quando terminei de ver o filme, comecei a passar para frente, a divulgar, recomendar. Isto é um mediador. É alguém que descobre algo, o que quer que seja, e quer compartilhar. Lemos para dar testemunho. Se lê também para ser mediador. Se lê para multiplicar essa experiência. Se lê para compartilhar essa experiência.
Emília Gallego, poeta, ensaísta e professora cubana. Sem dúvida, um mediador, no seu significado etimológico, significa estar entre duas coisas, as crianças e a realidade, o que se dá através do livro. Nós não deveríamos, como bibliotecários, como especialistas, editores, autores, ilustradores, professores, estar entre. Nós deveríamos estar ao lado. Vou ler essa frase de novo. Nós deveríamos estar ao lado. E eu imagino que esse estar ao lado é assim como essa roda que nós estamos formando agora. Quando ajudamos uma criança a escolher um livro, conversamos com ela, escutamos numa tentativa de compreendê-la para achar o livro que a fará reagir, que vai tocá-la. Isso é essencial e muito importante. Uma biblioteca é justamente o lugar onde levamos tempo e damos nosso tempo. Isso é extremamente importante para nós. Nos interessamos realmente. Não é um faz de conta. A criança que está na nossa frente nos interessa. O jovem que está ali, com sua cultura diferente, com suas desesperanças, não nos deixa insensíveis. Não estamos ali passivamente. Propomos e queremos que os jovens possam crescer. A escuta não é passiva. A biblioteca e o mediador abrem constantemente novas vias. Em francês, a palavra via se escreve de duas maneiras diferentes e pode significar tanto caminho como voz. O mediador sempre tenta propor algo que vai mais longe. Devemos achar uma maneira de provocar encontros. Atualmente, no mundo onde muita coisa é máquina, pode ser formidável para o jovem saber que alguém se desloca por ele. Alguém vem ao seu encontro. De novo, um pensamento da Geneviève Paté. Para mim, mediação de leitura é ser intermediário entre pessoas, entre possibilidades de escutas e partilha. Estar entre, como diz o dicionário, mas estar entre fisicamente falando. Mas também estar com, estar junto, ser ponte, acesso, intervenção, caminho, protagonismo. No meu entender, significa que não estamos fazendo pelo outro, mas com o outro, e isso muda tudo. E dessas falas, eu selecionei algumas palavras. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu selecionei aqui palavras como encontro, partilha, tempo, troca, protagonismo, escuta. E eu ainda colocaria, e já coloquei, né, a palavra ponte, acesso, luz, chave. Uma boa mediação de leitura, ela pressupõe uma boa conversa. Por isso, minha gente, essa minha dificuldade de estar aqui somente imaginando os olhos, as vozes e as perguntas de vocês. Mediar é isso. Mediar é troca, é escuta. Mediar é presença, é ser e estar presente para essas possibilidades todas, para esse encontro que a gente está fazendo o convite em si. A experiência da leitura, ela vai para além do livro. Como assim? Para além de todos os livros que eu leio, eu também leio o mundo que me cerca. Eu leio o mundo aonde eu estou inserida. Mas o mundo também me lê. E olha que responsabilidade quando a gente pensa que o mundo também nos lê. Porque o nosso interlocutor, a nossa plateia, o outro, a pessoa que nós estamos
mediando ou contando uma história, também está nos lendo. E aí eu penso, quais histórias eu estou contando com o meu fazer? Como será que as pessoas estão me lendo nesse momento agora? Antônio Cândido, ele dizia que a literatura é um direito humano, é um direito básico, assim como a segurança, a educação, a saúde, a vestimenta, a moradia, a literatura está neste lugar, exatamente nesse lugar. Não existe, segundo ele, nenhum povo, nenhum lugar que não conte as suas histórias, que não tenha narrado as suas histórias. A ficção, ela é necessária para a condição humana. Para quê? Para que a gente tenha saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Ela é um respiro, ela é um alívio também. Imaginem vocês, nós temos 24 horas do nosso dia. É claro que não ficamos, infelizmente, com livros em mãos esse tempo todo e às vezes, muitas vezes, nem tocamos um livro. Mas imaginem vocês, ou olhem para a vida de vocês, durante essas 24 horas, quantos e quantos e quantos e quantos e quantos momentos de devaneio nós temos. Esses momentos de ficção, de sonhar acordado. Nós precisamos disso. Todos nós temos direito a imaginar outros mundos, outras possibilidades, outras situações para resolução de problemas. Nós temos direito, sim, ao acesso aos livros, à arte, à cultura. Temos esse direito, minha gente. Isso é um respiro. Então eu convido cada um de vocês a respirar. Respirar para não pirar. E isso a gente encontra com as artes, com as diversas linguagens artísticas, assim como a literatura, assim como a contação de histórias ou a narração oral. Embora não seja classificada ainda hoje, é uma das artes, é a arte mais antiga que se tem notícia, mas não é considerada ainda hoje como linguagem artística. Para nós, contadores de histórias, é sim uma linguagem que por si só dá conta. Então, precisamos da arte. Fica aí um convite para vocês. E já que estamos aqui falando de direitos enquanto humanos, né, minha gente? Também temos aqui direitos enquanto leitores. Vocês sabiam disso? Daniel Pennac, o escritor francês, ele escreveu os 10 direitos imprescritíveis do leitor. Vou compartilhar com vocês. Direito número 1, o direito de não ler. Direito número 2, o direito de saltar páginas. Direito número 3, o direito de não acabar um livro. Direito número 4, direito de reler. Direito número 5, o direito de ler não importa o quê. Direito número 6, o direito de confundir um livro com a vida real. Direito número 7, o direito de ler em qualquer lugar. Direito número 8, o direito de ler trechos soltos. Direito número 9, o direito de ler em voz alta. Direito número 10, o direito de não falar do que se leu. E refletindo sobre esses direitos, minha gente, vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. Direito número 1, o direito de não ler. Ora, se temos o direito de ler, temos o direito de não ler. Um direito só existe porque o outro também existe. Mas se pensarmos que todos nós que estamos aqui nesse encontro, nessa roda, somos mediadores, mediadoras de leitura, normalmente as pessoas leem por 3 objetivos.
Primeiro, para adquirir informação, para ganhar conhecimento, para estudo e por prazer. Se nós pensarmos nesses objetivos, principalmente nos dois primeiros, para adquirir informação, conhecimento, para estudo, se para nós mediadores se tornar claro que sempre tem um ganho secundário, que sempre tem um valor agregado quando a gente mergulha numa leitura, muitas vezes desafiadora, difícil, aquela leitura por obrigação, e se eu consigo transmitir esse custo-benefício, essa relação para o meu ouvinte, será que não dá um ganho? Será que a gente não vira aquela chavinha? Será que não geramos aí uma possibilidade de acolhimento, de participação, de trazer esse talvez futuro ou leitor para essa leitura que é tão difícil ou que de repente ele rejeita por algum motivo? Fica aí um convite para nós pensarmos e experienciarmos. Direito número 2, o direito de saltar páginas. Ora, cada um lê do jeito que pode, do jeito que quer, sem sentir que está traindo a obra, sem precisar sentir que está traindo o autor. Por exemplo, quando eu era criança, principalmente na minha adolescência, eu ganhava livros. E quando eu ganhava livros, eu começava a ler esses livros de trás para frente. Se era um livro de capítulos, eu li o último capítulo. Se era um livro que não tinha marcação por capítulos, eu li as últimas páginas. Eu dava aquela quietada no meu coração. Já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E aí eu começava a leitura, assim, e aquela leitura conseguia fluir, porque eu saía desse lugar da ansiedade do que vai acontecer. Era assim comigo. Então, temos sim esse direito. Direito número 3, o direito de não acabar de ler um livro. Afinal de contas, quando vocês começam a assistir uma série ou um filme e de repente não é bem aquilo, um canal de TV, e não gostei, nós não vamos lá e mudamos de canal, sintonizamos um outro canal, passamos para uma outra série, para um outro filme? Com o livro a mesma coisa. E não devemos nos sentir culpados, porque a leitura ela tem uma questão muito relacionada ao amadurecimento, ao tempo. Conforme nós vamos ganhando essa maturidade leitora, nós vamos ganhando e ampliando essa compreensão com a leitura também. Então, tudo bem se hoje eu não me interesso por determinada leitura, determinado assunto, ou um livro ou outro específico. Tem uma infinidade de outras possibilidades que eu posso sim acessar e que eu sim posso dar conta, e muitas vezes sozinha. Quarto direito, o direito de reler. Para que a gente relê um livro, minha gente? A gente relê um livro para tomar gosto de novo com aquilo que um dia nos tocou tanto. Será que nos toca novamente? Para eternizar ainda mais aquelas palavras que o autor, que a autora nos deu como deleite, como ensinamento, como aprofundamento em algum assunto. Quinto direito, o direito de ler não importa o quê. Bom, leitor é aquele que lê. Lê bula de remédio, jornal, revista, gibi, não importa o que leia. Ler é melhor do que não ler. Eu sempre penso assim. De repente, o meu filho, o meu aluno quer ler aquele livrinho da banca de jornal. E livrinho no sentido literal da palavra, aquele livrinho que não tem nenhum comprometimento estético, que não é literatura, aquele livrinho que não tem autoria. Tudo bem, que a letra bastão, sabe? Acho que vocês conhecem o que eu tô falando, do personagem, do desenho, da série. Tudo bem de ler aquele livro, sim, não tem nenhum problema, desde que eu consiga mostrar, desde que eu consiga alimentar essa outra pessoa, essa plateia, esses meus alunos, esse meu filho, com outros livros, com livros de qualidade. Isso é até importante para que a gente crie, para que a criança crie um critério de escolha literário.
sabe? Que ela consiga ter essa percepção do que é e do que não é literatura. Sexto direito, o direito de confundir um livro com a vida real. Tudo bem se a gente se apaixonar pelo texto, pelo personagem, até pelo autor, pela autora, não tem nenhum problema com isso. Tem alguns livros que pegam a gente de um jeito que a gente garra amor, não é, minha gente? E lemos uma e outra e outra e outra e outra vez, e ainda tem tanta coisa para ser lida, para ser falada. Então, tudo bem, apaixone-se mesmo. Direito número 7. O direito de ler em qualquer lugar. Esse direito já está bem gostosinho entre nós, né? Não temos mais a obrigatoriedade de leitura somente no escritório, numa biblioteca ou na escola. Hoje temos livros, revistas no banheiro, no metrô, no trem, aonde quer que seja, nas praças. Bora ler, minha gente, bora carregar livro para tudo que é lugar, esquecer livros em todos esses lugares e possibilitar a leitura de tantas outras pessoas. Oitavo direito, o direito de ler trechos soltos. Ler trechos soltos é justamente poder se ancorar com o seu tempo ou com a falta de tempo e ler aquilo que dá, aquilo que é possível e tudo bem. Ler é melhor do que não ler. Nono direito, o direito de ler em voz alta. Para que a gente lê em voz alta? Para ouvir aquelas palavras, a sonoridade daquelas palavras, para ouvir as vozes que nós criamos daqueles personagens, a voz daquele autor, daquela autora, para imaginar quais histórias estão por trás daquela história que eu estou lendo ali e que está me encantando, que está me fascinando. Que delícia poder fazer essa leitura em voz alta. 10º e último direito, o direito de não falar do que se leu. Afinal de contas, ninguém é obrigado a sair do cinema falando todas as vezes sobre o que assistiu ou falar sobre um filme ou sobre uma série. Assim como os livros, assim como os filmes, as séries, os livros, eles também têm esse lugar que a gente quer dar uma quietada, que a gente precisa entender o que está acontecendo. E às vezes a gente não entende, mas aquilo fica reverberando durante um tempão dentro da gente. É muito bacana poder conversar e a gente estimula as crianças, a gente estimula os jovens, sim, a darem essa devolutiva de leitura, porque o seu olhar melhora o meu. Eu acredito bastante nisso, mas eu não sou obrigado, nem sempre eu quero falar a respeito do que eu li e tudo bem. Mas partindo do princípio que estamos aqui para mediar leitura, Drica, como é que começa esse trem? Como começa, minha gente? Eu sempre penso que assim como na contação de histórias, nós precisamos estar em relação ao outro, em relação ao ambiente, em relação à história ou ao livro. É a triangulação. Como assim? Eu, mediadora de leitura ou contadora de histórias, o livro ou a história de boca, a história que eu estou presenteando, e o outro, que é a minha plateia, que é o meu público, que são os meus alunos, meus filhos, enfim. Eu faço com o outro e não pelo outro. Nós estamos juntos, caminhando de mãos dadas. E aí aqui eu elenquei algumas coisas para eu não esquecer de contar para vocês, tá? Então vamos lá. Pensar sempre naquilo que eu gosto, o meu gosto pessoal como mediadora. Será que isso só basta? Será? Será que assim, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta bagagem, eu tenho tantos livros lidos e assimilados de todos os gêneros? Será? Então, pensar no que eu gosto me parece muito bom, mas nem sempre resolve, porque a minha responsabilidade enquanto mediadora com relação à minha formação é muito grande. Eu preciso me informar e me formar para que eu possa ser essa ponte, esse caminho, essa luz para o outro,
para esse encontro realmente acontecer na potência que ele pode ser. Então, eu preciso sempre ampliar. A gente fala muito disso aqui. Ampliar, ampliar, ampliar essas possibilidades leitoras. Então, nem sempre só o meu gosto pessoal é o que vale. Eu também preciso ampliar o meu gosto pessoal, conhecer outras narrativas, outras possibilidades, outros gêneros que de repente eu não tenho tanta familiaridade para poder ampliar o gosto e as possibilidades do outro. Lembrando que a gente está sempre nessa relação, tá? É sempre uma troca. Estamos sempre juntos. O que mais que eu anotei aqui? Nem sempre, aliás, nem sempre não, né? Eu acredito que nenhum leitor ou poucos se formam sozinhos. Nós precisamos do outro, nós nos formamos com o outro. Eu falei agora há pouco, o seu olhar melhora o meu. Acredito realmente nisso. Aprendemos junto, por indicação, por provocação, por ganharmos um livro como presente, por compartilharem uma história com a gente, por aguçarem a nossa curiosidade, por fazerem os nossos olhinhos brilharem. Quando trocamos, quando temos essa possibilidade de estar com a outra pessoa e conhecer a materialidade do livro, as ilustrações, para ir educando e ampliando esse nosso olhar, para conversar sobre o que foi lido, isso tudo é muito potente. Comunidades formam leitores, comunidades como a igreja, como a escola, como a família, isso sim forma leitores. Estamos nessa relação e nessa comunhão com as histórias e com os livros. E eu penso que primeiro precisamos mobilizar as pessoas, sabe? Mobilizar as pessoas para que depois a gente consiga mobilizar os lugares, mobilizar os espaços. Acho que é por aí. Eu gosto muito de pensar que mediador de leitura, que o professor, que o contador de histórias é aquele agente potencializador de encontros, de bons encontros. Olha como isso dá uma boniteza, gente. O que você faz da vida? Acabaram de te perguntar. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou uma agente potencializadora de bons encontros. Hã? Como assim? É isso, exatamente isso que eu faço. Eu sou ponte, eu sou luz, eu sou o caminho. Olha que grandeza, porque a gente está aprendendo a fazer tudo isso junto. Ana Garralhon, ela diz assim: ler um livro costuma ser um convite a uma conversa. Conversar com as crianças sobre as suas leituras é como acender uma lanterna no fundo de uma gruta. O ato socializador daquilo que lemos é tão importante quanto a própria leitura. Ana Garralhon, ela é uma especialista em literatura infantil de Madrid. E olha que boniteza que é essa metáfora, minha gente. Olha que grandeza que ela é. E agora eu faço um convite. Um convite para que vocês todos fechem os olhos e imaginem. Imaginem uma gruta, uma caverna muito, muito, completamente escura. Mesmo que você nunca tenha estado num lugar como esse, você já viu na televisão, em filme, em série, você já leu a respeito, você sabe do que se trata. E você está nesse lugar tão, mas tão, tão escuro, quando de repente alguém acende uma luz. A luz do celular, de uma vela, de um fósforo, de um isqueiro, de uma lanterna. Imaginaram essa cena? É bonita, não é? Pois é, nesse lugar. É assim que são os mediadores. É assim que eu enxergo essa possibilidade,
esse ofício, sabe? Os mediadores são aqueles que trazem a luz para essas leituras, para aguçar tantos olhares e tantos fazeres e tantos saberes. Quando abrimos, vou até ler aqui para vocês, quando abrimos para as perguntas, para essa conversa, nós criamos uma partilha, nós criamos um processo de escuta. E escuta, para quem me conhece já sabe disso, que eu sempre falo, escuta é além da audição, porque a audição é um dos nossos sentidos e ela é física, né? Ela é fisiológica. Muitas pessoas ouvem, outras não, outras mais, outras menos. Não é assim que acontece? Agora, escuta não. A escuta, ela vai se formando dentro de nós, a partir de todos os nossos sentidos. Nós vamos nos educando, nós vamos nos abrindo para o mundo, prestando atenção nas coisas que interagem com a gente. Nós vamos interagindo com essas coisas. O que mais que eu tenho para falar com vocês sobre isso? Abrimos perguntas sempre para refletirmos juntos. Vocês lembram da história de Nasruddin, não lembram? Essa metáfora, esse trecho da Ana Garralhon, ela me faz lembrar muito esse trecho de Nasruddin. Ele está debaixo da luz de um poste, na presença de amigos. É lá que a gente busca as nossas chaves. As chaves para a leitura são essas metáforas todas. Metáforas que a gente aprende a conhecer. A gente aprende a conhecer através e por meio das leituras. Abrimos para as perguntas para refletirmos juntos. Mas será que nós temos resposta para todas as perguntas? Será que para todas as perguntas da vida, minha gente, das histórias, dos livros, nós temos respostas? Eu penso que não. Será que precisamos ter todas essas respostas? Eu disse logo lá atrás, lá no começo, que o mundo é feito de perguntas e a natureza das perguntas muda tudo, não é assim? Então, vamos pensar nessas perguntas. E isso não é que me fez lembrar de uma história? Nasruddin, aquele sabe, lá atrás, que você já conhece? Pois é, ele estava sendo esperado numa cidade pequenininha dessas de interior. As pessoas estavam ansiosas para ouvir o mestre e resolveram preparar um palco. Um palco assim em praça pública. Porque na praça todo mundo estaria junto, todo mundo conseguiria escutar Nasruddin. E assim fizeram. No dia e hora marcado, Nasruddin chegou, atravessou toda aquela praça, subiu as escadas do palco e lá de cima olhou para aquela gente, para aquele povo todo e disse: Povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? E as pessoas se entreolharam e disseram: Não! Ao que Nasruddin respondeu: Bom, se vocês não sabem o que eu vim dizer aqui hoje, eu não vou dizer nada. Desceu as escadas do palco e foi embora. E o tempo passou, porque eu já contei para vocês ainda hoje, que o tempo sempre passa. E eles conseguiram levar Nasruddin pela segunda vez na mesma cidade. Dessa vez eles já estavam preparados e combinaram que caso Nasruddin fizesse a mesma pergunta, dessa vez eles iam dizer o quê, minha gente? Iam dizer que sim! Montaram um palco um tantinho maior na praça, porque a população já tinha crescido, e se reuniram e ansiosos para ouvirem Nasruddin. Nasruddin chegou no dia e hora marcados. Atravessou toda aquela praça, subiu as escadas do palco, olhou para aquele povo e disse:
Povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? O que as pessoas responderam? Sim! Ao que Nasruddin respondeu: bom, se vocês sabem o que eu vim dizer aqui, eu não preciso dizer nada. Desceu a escadaria e foi embora. E o tempo passou. Passou quando finalmente conseguiram levar o mestre pela terceira vez na mesma cidade. Ah, dessa vez ia dar certo. Dessa vez todos estavam muito preparados e combinaram que se Nasruddin fizesse a mesma pergunta, metade da cidade ia dizer que sim e a outra metade ia dizer que não. Prepararam um palco tanto maior, porque o tempo tinha passado, né, minha gente? A população cresceu ainda mais. E Nasruddin chegou no dia e hora marcada e atravessou aquela praça, subiu as escadas do palco e lá de cima olhou para aquele povo e disse: povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? Metade disse sim, e a outra metade disse não. Pois bem, então a metade que sabe conta para a metade que não sabe. Desceu aquelas escadas, atravessou aquela praça e se foi, para nunca mais voltar. É assim, minha gente. Não damos conta de ter todas as respostas, mas podemos sim fazer todas as perguntas. E uma pergunta que eu acho bastante pertinente, bastante importante para pensarmos juntos é quais critérios de escolha na hora da mediação de leitura. Para quem eu vou mediar, como eu vou mediar, onde é esse espaço físico, como eu me preparo para isso, porque precisa assim estudo, precisa assim preparo, eu não posso simplesmente pegar um livro qualquer, sem saber do que se trata e me deparar com aquela leitura assim, na frente do meu público, na frente dos meus alunos, das pessoas que eu atendo. Não dá para ser assim. Levamos tempo, damos tempo, é qualidade de tempo essa formação. Então não dá para ser qualquer coisa. E aí eu elenquei algumas possibilidades de critérios de escolhas. Pensar sempre em livros que tenham possibilidades narrativas, que você consiga ter e fazer muitas perguntas, onde a gente pense nessa estrutura do livro enquanto objeto, sabe, nessa materialidade, nas experiências artísticas que o livro abre para gente, na relação texto e imagem. A narrativa do livro que você escolheu, ela se sustenta? Ela dá conta? O livro por si só, ele se basta? Esse é um bom critério de escolha. É uma leitura estereotipada, ela é redundante, ela é minimalista, ela é uma leitura preconceituosa. Eu preciso ler antes, eu preciso conhecer a obra antes. O que mais que eu coloquei aqui? Coloquei. É uma leitura transgressora ou conservadora? Porque eu posso sim escolher, optar em fazer uma leitura conservadora. Mas para quê? Por quê? Como? Quais os paralelos que eu crio com outras leituras, com outras possibilidades literárias? Os bons livros, eles têm muitas chaves, lembram, né? O tempo todo falando das chaves lá, de Nasruddin. Os bons livros, eles têm essas muitas chaves, e essas muitas chaves são as metáforas. E nós chegamos para iluminar essas metáforas, esses lugares em que as crianças, os jovens, eles não estão conseguindo acessar. Nós vamos juntos, lembra? De mãos dadas, ombro a ombro, criando essas pontes, essas possibilidades, iluminando esses caminhos. Esse é o papel do contador de histórias, não, do mediador de leitura, mas também do contador de histórias.
precisamos nos ater sempre, isso é muito importante, gente, sempre nos ater ao texto, nunca ao nosso achismo. Porque o meu ponto de vista é só uma vista sobre um ponto. Tem todos os outros pontos de vista que eu estou conversando com eles agora, a partir do encontro promovido. Então, nunca é o achismo, é sempre o livro. Diferente da contação de histórias, da narração oral, onde nós lemos normalmente, né? Fazemos uma releitura e adaptamos essa narração para o nosso corpo, trazendo muitas vezes o nosso jeitinho, né, dando uma personalidade para aquela narração, onde cada narrador que vai contar a mesma história vai contar do seu jeito e vai ser uma nova história. No livro, na mediação, isso não acontece, porque nós precisamos sim nos ater ao que diz o livro. Então, saímos dessa coisa do achismo. É bastante importante pensarmos de novo nas perguntas, mas não naquelas perguntas assim, ó, as perguntas que fecham. Eu preciso fazer perguntas que abram possibilidades, que gerem a fluidez dessa conversa, para que a gente tenha essa construção de sentidos, essa ampliação dessa construção de sentidos. O que mais que eu coloquei aqui? Perceber e dar voz ao que a criança ou o jovem está dizendo, porque eles estão pensando em voz alta. Quando eles elaboram esse falar, eles estão pensando em voz alta. E eu, como mediadora, preciso dar luz, fortalecer o que eles estão dizendo, o que vale a pena realmente ser dito, ser iluminado, o que eles não conseguiram achar, perceber, é reler o texto, é voltar ao texto sempre e de novo nos atendo ao texto, ao livro. Nós estamos para intermediar esse lugar, para iluminar. O mediador de leitura, ele precisa escutar o que diz o ambiente, o que diz o outro, o que sensibiliza, o que toca a outra pessoa, o que a outra pessoa quer e deseja, mas nós vamos conduzir ao que diz o livro, e isso é bastante importante. Quais as possibilidades para esse encontro? Para trazer as leituras? E aí tem várias, elenquei várias aqui para vocês. Nós podemos fazer essa roda que nós estamos fazendo aqui, uma roda sobre livro-álbum, sobre uma obra específica, sobre livros de imagem, de poesia, de crônica, sobre gêneros diversos ou um único gênero, vários autores de um único gênero. Podemos trazer várias obras de gêneros literários, como podemos trazer coletâneas de contos, podemos, a partir de um tema ou a partir de um autor, apresentar, e gosto muito disso, apresentar um determinado autor ou ilustrador, e aí eu trago todos os livros que eu tenho no meu espaço, eu trago reportagens, fotos, imagens, entrevistas desse autor ou desse ilustrador, para realmente mergulharmos na obra dessa pessoa. Podemos fazer rodas sobre diferentes versões de um mesmo conto. Olha que bacana isso, gente. Pensar nessa produção literária que se faz a partir da oralidade, a partir dessas histórias que são universais, que são atemporais, que ganharam o mundo através de séculos e séculos. Quantas versões existem da mesma história? Vamos conversar sobre elas. As conservadoras, as que são transgressoras, as que nos tocam, as que não nos tocam. É muito bacana. Falar sobre a produção de escrita de indicação literária, promover esses encontros sobre indicação literária, prestar atenção e conversar com as crianças e com os jovens sobre os critérios de escolha dos livros. Isso é bastante importante para nós observarmos como é que as crianças ou os jovens, elas chegam
nos livros? Quais tipos de livros eu coloco numa roda de empréstimo? Eu coloco todos os gêneros? Não, eu vou colocar um tema específico? Não, eu vou colocar um autor específico, um ilustrador em específico? Eu vou colocar. O que que eu vou colocar? E aí observar, bom, as crianças elas vão naqueles livros que tem letra bastão, elas vão pela capa, elas vão pelo estado do livro, se é um livro que está bem conservado, se é um livro que está bonito, elas vão pelo número de páginas. O que atrai essa criança ou esse jovem? Qual é o caminho? É um livro que está nas mídias sociais, que está fazendo maior sucesso porque é de um desenho, é de uma série, enfim, é bastante importante pensarmos nisso também. Para aqueles que são mediadores entre leitores e os textos, é enriquecedor pensar como leitura esse momento do bate-papo sobre o lido, o intercâmbio dos sentidos que o texto desencadeia em nós. Falar dos textos é voltar a lê-los. Cecília Bajur, do livro Ouvir nas Entrelinhas, o valor da escuta nas práticas da leitura, da editora Pulo do Gato. Ou seja, o papel do mediador, da mediadora de leituras é justamente provocar essa conversa, provocar essa discussão, o pensar de maneira mais ampla, mais aberta, sabe? Alimentando todos os diversos pontos de vista que a gente falou agora há pouco. Imaginem vocês quantos mundos são narrados pelas palavras. Desde as cantigas de ninar até mesmo as pesquisas, até mesmo a própria ciência. Já pensaram nisso? As palavras. Olha como é importante. Muito importante. Muita gente me pergunta, Drica, o que eu faço? Contar histórias ou mediar leitura? Ou ler? O que eu faço agora? Bom, eu acredito realmente que precisamos sempre ofertar tudo de bom. E tudo de bom é incluir a leitura em voz alta, sim, a mediação de leitura, né? Abrindo para essa conversa, abrindo para esse papo, a contação de histórias, porque são caminhos diferentes para trazermos, para presentearmos com essa linguagem. A mediação de leitura, nós partimos sempre de um livro. É a materialidade do livro que está sendo apresentado, desde a capa. É o que o autor ou a autora está nos dizendo. Eu vou seguir exatamente a proposta do livro. Eu não vou abrir para uma licença poética. Não cabe aqui uma adaptação, não cabe o achismo. Na contação de histórias ou na narração oral, eu faço muitas vezes, né? Ou eu escuto essa história e transmito da forma que essa história se assentou em mim, ou eu parto dos livros. E quando eu vou para os livros, eu faço a minha releitura, a minha interpretação daquela história, o que a história está me dizendo, o que eu estou dizendo para a história, como aquela história mexe comigo e vou contar. E aí sim tem essa licença poética, porque eu faço adaptação, ou seja, sai do suporte livro e vai para esse suporte corpo, mudam os suportes. E aí eu crio adaptação, principalmente se for uma história de tradição oral, ou seja, essas que navegam, sabe? Por mares, por oceanos, pelo tempo, pelos séculos, que nós não sabemos exatamente onde, como surgiram, ou quem criou, da onde veio, mas nós continuamos contando essas histórias. Nós respeitamos a estrutura fixa dessa história, né? Esse esqueleto mesmo da história, para que ela não se perca, e é o que faz com que ela seja reconhecida em qualquer lugar, em qualquer tempo, por qualquer pessoa. É essa estrutura da narrativa, que é muito forte, né? Que a gente não pode mexer com ela, não podemos mudar esses arquétipos da história, senão ela se perde, ela deixa de ser
e de ter a importância que ela tem, mas eu empresto sim o meu corpo para fazer essa adaptação. Então, são diferentes maneiras de trazer essas linguagens e uma nunca vai invalidar a outra. Eu preciso saber quais os meus propósitos para cada uma delas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Na minha prática em escola, por exemplo, toda vez que eu trazia a contação de histórias, e eu sempre procurava trazer a contação de histórias e trazer o livro do qual eu li aquela história, sempre era o campeão de audiência no empréstimo. Ou a escola tinha que comprar mais do mesmo livro, porque a lista de alunos querendo ler o livro era infinita. Por quê? Porque eles conheceram aquela história. Nós conversamos sobre, muitas vezes, né? Conversávamos sobre a história. Eu lia o livro para as crianças, falávamos sobre as ilustrações daquele livro. As crianças faziam o reconto e cada criança recontava de uma maneira completamente diferente e a gente consegue perceber onde cada uma delas colocavam a luz, o que chamava mais atenção, por qual caminho, por qual dos nossos sentidos essa criança entrava naquela leitura, naquela sessão lúdica de contação de histórias. Então é muito bacana. E aí sim, eles passavam por essa experiência e isso gerava o interesse. Ainda assim gerava mais interesse. Todos os livros que eu contava eram os livros campeões de audiência na hora do empréstimo. Olha que bacana. E todos já haviam conhecido a história, todos já haviam escutado e conseguimos conversar sobre o que eu trazia com o meu corpo, com a minha oralidade, com a minha interpretação do que eu li, com a minha adaptação e aquilo que estava escrito realmente no texto, mesmo sendo um reconto, uma recolha, né? É muito bacana essa experiência. Deixo aqui o convite para que vocês experienciem, para que vocês se sensibilizem essa escuta ativa para com o outro. E encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez esse convite. Espero estar assim, ó, no ao vivo, no em cores, num abraço, num afeto. Ai, nessa roda bonita que eu tô aqui imaginando, porque nessa hora a gente já tá beijando, abraçando e tirando foto. Ó, que delícia. E depois comendo aquele lanchinho que eu não abro mão, vocês já perceberam, né? E eu comecei falando de Nasruddin e vou terminar com ele, claro. O menino andava tarde da noite por uma rua bem estreita, bem escura. E ele trazia na mão uma vela para iluminar o seu caminho. Quando Nasruddin passou por ele e resolveu dar uma provocada naquele menino. Ô garoto, garoto, você sabe me dizer da onde vem a chama da vela? Na mesma hora, o menino olhou para Nasruddin e apagou a chama. E respondeu: eu te digo de onde veio a chama, se você me disser antes para onde ela foi. E é assim, minha gente, é bem assim. Todos nós nos lemos e lemos o mundo que nos cerca, para receber, aliás, para perceber o que somos e onde estamos. Lemos para compreender. Alberto Mengel. Gratidão, gratidão e gratidão.